nações se curvam ao majestoso esplendor. Mas não há temor, Jesus está aqui, o seu sangue nos redimir. Com alegria perante o trono, agora podemos estar. O teu precioso sangue nos comprou. Diante de ti estão nossas vidas, tudo queremos te dar. Queremos aos teus pés ficar. Outro lugar melhor não há, Senhor. Com alegria perante o trono, agora podemos estar. O teu precioso sangue nos comprou. Diante de ti estão nossas vidas, tudo queremos te dar. Queremos aos teus pés ficar. Outro lugar melhor não há, Senhor. Jesus. Bendito Senhor. Dentro quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus.
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vamos aproveitar este momento para orar ao Senhor, pedindo que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede essa oportunidade de, através da tecnologia, nós podemos estar juntos, no momento em que nós não podemos estar fisicamente unidos por causa do problema de saúde que está acontecendo. Nós entregamos tudo nas tuas mãos e louvamos o teu nome porque o Senhor tem sido tão bom para nós. Neste momento queremos meditar na tua palavra, naquilo que a tua palavra tem a nos ensinar. E eu peço que o Senhor me use como um instrumento para que aquilo que eu disser, meu Pai, não seja a minha sabedoria, mas seja a sabedoria do teu Espírito, para que tanto a minha vida como a vida dos meus irmãos sejam edificadas e orientadas segundo a tua vontade. Eu agradeço por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje nós estaremos meditando num tema bastante especial, que está vinculado à série de mensagens que nós chamamos Entendendo o Evangelho. A intenção é de que nós possamos entender os ensinamentos de Jesus Cristo, para entender qual é o nosso papel com eles e aplicá-los também em nossa vida. E nós estaremos falando sobre um ensinamento muito importante, que cai bem na situação em que nós estamos vivendo nesse momento. Por causa da pandemia e por causa de outros motivos, nós tivemos a infelicidade de perder vários irmãos queridos nossos. Tivemos a infelicidade de perder o nosso querido irmão Pastor Monteiro na semana passada. Tivemos a infelicidade de perder outros irmãos que faleceram ou por causa da Covid ou por causa de outras coisas. E eu vejo isso uma boa oportunidade para que nós possamos analisar o nosso papel no que significa, o que é a morte para um cristão. Como é que a Bíblia nos fala a respeito da morte? O que a morte significa para nós? Nós iremos tratar da morte em si. Nós iremos tratar o que significa morrer no Senhor, com palavras bem resumidas para que nós possamos entender a intenção do Senhor. Existe uma passagem muito importante e muito interessante na Bíblia. Ela não se encontra no Evangelho. É o Salmo 116, o versículo 15 do Salmo 116, aonde a palavra do Senhor nos diz assim: preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos.
E é interessante essa passagem porque ela é citada num salmo onde Davi está agradecendo a Deus por tê-lo livrado da morte, por tê-lo livrado de problemas bastante graves, bastante sérios, que poderia levá-lo à morte. Ele estava agradecendo a Deus porque Deus o livrou dos seus inimigos, porque Deus atendeu às suas orações. E nesse salmo ele faz um voto de louvar ao Senhor, invocá-lo e servi-lo enquanto ele viver. E nesse salmo que fala de livramento de vida, nós vemos uma frase interessante como essa, aonde Davi fala: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Será que com isso nós estamos querendo dizer que Deus tem prazer em ver os filhos dele morrer? Eu acredito que não. Não no sentido de ver alguém morrer por si mesmo. Porque como nós sabemos, a morte, ela é resultado do pecado. Ela é uma consequência do pecado. E está prometido na palavra de Deus, lá no Apocalipse, que quando o pecado for destruído, que quando o inimigo for destruído junto com os anjos maus, a morte também vai ser destruída. Então, quando nós vemos uma frase como essa, nós entendemos que ela está falando de algo especial. Não é que Deus é alguém sádico e tem prazer em ver os filhos dele, ou seja, quem for morrer. Mas sim que a questão da morte de um justo é algo importante e especial para Deus. É um assunto que ele trata com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque quando um justo morre, algo especial acontece. Se nós dermos uma olhada na palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, no versículo 13, existe uma passagem que diz assim: e ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque eles descansam de seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, quando nós vemos uma passagem como essa, nós notamos que aqueles que morrem fazendo a vontade do Senhor, aqueles que realmente serviram ao Senhor em espírito e verdade e chegam ao dia da sua morte, esta morte para eles é algo especial. Não porque a morte em si vai fazer alguma coisa, mas porque a partir do momento que uma pessoa morre, a partir do momento em que essa pessoa deixa de viver, algo especial acontece. Esta pessoa não está mais ao alcance do pecado. Essa pessoa não está mais ao alcance da tentação do maligno. Essa pessoa não está mais ao alcance de fazer algo de errado. Então, se ele estava fazendo a vontade do Senhor em espírito e em verdade, e ele desceu à sepultura nessa condição, a sua salvação está garantida. E por essa pessoa ter a sua salvação garantida, por essa pessoa não sofrer mais o risco de pecar, para Deus, a sua morte é algo precioso. Quando uma pessoa serve ao Senhor, quando uma pessoa que se converteu e tem um coração convertido em espírito e em verdade, serve ao Senhor, e ele então desce à sepultura, aquela morte é um momento de vitória. Aquela morte não é um momento de destruição, não é um momento de perda. Não, ele é um momento de vitória, é um momento de alegria, porque a salvação daquela pessoa está garantida. Como diz a passagem, a única coisa que resta a essa pessoa é esperar o dia do juízo final, porque ele está descansando dos seus trabalhos naquele momento, e o mais maravilhoso de tudo, as suas obras o seguem, ou seja, aquilo que ele adquiriu, com as obras que ele praticou, e não estamos aqui falando salvação pelas obras, estamos falando de como a pessoa viveu, de como a pessoa andou, aquilo que ela viveu com Deus, lhe será a referência que lhe dará o direito de viver a vida eterna no futuro. O fato de ele ter aceitado Jesus como Salvador, o fato de ele ter permitido que o seu coração fosse transformado, o fato de ele ter se permitido ser usado pelo Espírito Santo para que ele pudesse dar frutos e salvar vidas,
Mesmo que no final da sua caminhada, a sua morte tenha sido uma morte trágica, tenha sido uma morte injusta, por causa de uma perseguição, por causa de um problema que tenha acontecido, mesmo porque no final da sua caminhada, a sua morte tenha acontecido porque o Senhor permitiu que uma doença o levasse, essa morte não é uma maldição. Essa morte, na verdade, é uma bênção. Porque ao morrer, esta pessoa não mais está sobre o alcance do pecado. Ela apenas descansa dos seus trabalhos, como disse a palavra do Senhor, e ela vai aguardar para naquele grande dia, quando ela for ressuscitada, junto com todos os outros justos, ela possa receber a recompensa pelas obras que ela praticou. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o Senhor usa a morte para poder abençoar um justo. E por mais estranho que isso possa parecer, a Bíblia nos mostra vários exemplos. Como, por exemplo, no livro do profeta Isaías, capítulo 57, o versículo 1. Isaías estava profetizando que um grande castigo viria futuramente sobre Israel, e Israel seria castigado e o país seria destruído. E ao falar sobre esse assunto, ele cita a seguinte frase: perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes de o mal vir. Olha que coisa interessante. Deus estava planejando castigar pesadamente o povo de Israel por causa de sua idolatria e por causa de seu pecado. E o profeta estava lembrando o povo de que, naquele momento, eles estavam vendo que os justos estavam começando a morrer, estavam começando a serem recolhidos, enquanto a terra estava em paz. Enquanto eles ainda podiam ter paz em volta deles. Deus estava recolhendo os justos antes que o dia mau chegasse. E ele fazia isso para livrar os seus filhos de passarem pela desgraça que estava sendo preparada como castigo para os ímpios do povo de Israel. Deus estava usando a morte como um meio de livramento. Deus estava usando a morte como um meio de bênção. Porque o justo iria morrer no momento em que ele estava em paz e ele não veria a desgraça que aconteceria. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não porque a morte signifique alguma coisa, mas porque ao morrer, a vida deste justo está completamente entregue nas mãos do Senhor, como diz a palavra do Senhor. O pó volta à terra de onde era, mas o espírito volta a Deus que o deu. E todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fizemos, tudo está registrado. Tudo está guardado na memória do Senhor, no coração do Senhor. E quando chegar o grande dia da ressurreição, aquele justo será acordado, ele será despertado do seu sono para receber a recompensa. Louvado seja o nome do Senhor por isso. É muito importante nós entendermos o quanto é fundamental nós fazermos uma escolha diante do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 35, ele nos dá uma dica muito especial. Como nós estamos falando sobre o Evangelho, vamos notar aquilo que o Senhor nos ensina, quando ele diz no versículo 35 do capítulo 8 de Marcos: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Então, nós olhamos a morte como uma perda, mas aquele que serviu a Deus, para aquele que serviu a Deus, a morte não é perda, a morte é ganho, a morte é lucro. Para aquela pessoa que decidiu abandonar a sua vida, renunciar à sua vida, ele decidiu perder a sua vida, não perder a vida apenas no sentido de perder a vida para morrer, mas perder a sua vida no sentido de desistir de todos os seus planos, desistir de todos os seus projetos, desistir de todos os seus sonhos, para dedicar a sua vida para Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele renunciou a si mesmo, tomou a sua cruz e seguiu a Jesus Cristo.
renunciando completamente a sua vida, renunciando completamente a sua vontade. Ele perdeu a sua vida. O Senhor Jesus está dizendo que a pessoa que fez isso, por amor dele e por amor do Evangelho, vai achá-la novamente. Então, irmãos, por mais que a morte seja um momento triste, por mais que a morte seja um momento doloroso, ela é um momento em que nós devemos alegrar os nossos corações quando sabemos que alguém que servia ao Senhor desceu à sepultura. E também precisamos tomar esse exemplo para nós, porque a nossa hora também vai chegar. A minha hora de descer à sepultura vai chegar. A sua hora de descer à sepultura vai chegar. E quando essa hora chegar, o que é que vai estar passando no seu coração? Será que eu e você vamos poder repetir as palavras benditas que o nosso irmão o apóstolo Paulo disse, quando ele percebeu que o momento final da sua vida estava chegando, e ele diz, escrevendo para Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a sua vinda, ou seja, a vinda de Jesus. Será que quando nós vimos a morte chegar às portas para nos buscar, eu poderei repetir as mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse? Precisamos parar para pensar. Os nossos irmãos justos que estão descendo à sepultura, eles servem como exemplo para nós. O livro de Hebreus diz que nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E a multidão de testemunhas são todos aqueles que serviram fielmente ao Senhor e servem para nós de exemplo. Já que estamos cercados por uma multidão de testemunhas, como é que nós vamos nos comportar? O que é que nós vamos fazer? Será que a hora da nossa morte também será uma hora bendita? Será que a hora da nossa morte vai encher o nosso coração de alegria? Porque estamos próximos de receber a recompensa do Senhor? Os nossos irmãos justos que estão descendo a sepultura, descem a sepultura em paz. Porque quando eles acordarem, eles receberão a sua recompensa. E a nós? O que é que vai ser de nós? Precisamos parar para pensar nisso, irmãos. Precisamos parar para pensar nisso seriamente, porque uma grande recompensa é reservada para todos nós. Precisamos parar para pensar nisso, porque se nós escolhemos ter a nossa vida agora, viver a nossa vida agora, achar a nossa vida agora, é muito provável de que nós vamos perder a vida eterna no futuro. Vale a pena fazer a vontade do Senhor. Vale a pena. Porque para aquele que faz a vontade do Senhor, até a sua morte é uma bênção. Mesmo que essa morte seja uma morte vergonhosa, mesmo que essa morte seja uma morte terrível, como a morte daqueles que são perseguidos. Afinal, o Apocalipse 14 foi escrito para os cristãos que estavam passando por uma dura perseguição naquele momento. Cristãos que tinham que fazer uma escolha. Eu vou obedecer o imperador e continuar vivendo, ou vou obedecer a Deus e ser jogado para ser comido pelas feras? Eles tinham que fazer uma escolha. Então, baseado nisso é que o Senhor estava mandando esse recado para eles. Escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, porque eles descansam de seus trabalhos e as suas obras os seguem. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir que o Senhor permita que nós também possamos dizer as mesmas palavras quando chegar o nosso momento de descer à sepultura. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós glorificamos e bendizemos o teu nome, Senhor, porque ouvimos a explanação da tua palavra. E o que a tua palavra nos disse hoje é verdade. É uma grande bênção para nós descermos a sepultura com a nossa salvação garantida. É uma grande bênção descermos para a sepultura, sabendo que temos um coração convertido e fizemos a tua vontade. É uma grande bênção, Senhor, saber que nos aguarda a recompensa futura quando descemos à sepultura. Então, para nós que fazemos a tua vontade, a morte não é um momento de tristeza, mas sim um momento de alegria, um momento de felicidade. E é com isso que nós estamos preocupados.
A cada um de nós, Senhor, que estamos preparados para descer à sepultura quando o Senhor nos chamar. Louvado seja o teu nome. Eu agradeço por essa bênção e peço que o Senhor mantenha nossos irmãos e nossas irmãs firmes na sua posição. Mas a cada um de nós também que não estamos ainda preparados, nós que nos assustamos com a morte, porque não sabemos o que é que vai acontecer conosco depois que descemos à sepultura. Ó Deus, encha-nos com o teu Espírito Santo, transforma nosso coração, Senhor. Mostra-nos o quanto é valioso e o quanto é maravilhoso nós desistirmos da nossa vida para poder receber a vida eterna. O teu filho bendito disse: quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. Eu acredito nisto, Senhor. Eu acredito que se eu abandonar a minha vida, se eu abandonar os meus sonhos, se eu abandonar os meus planos e dedicar a minha vida a fazer a tua vontade, meu Senhor, eu vou ter a recompensa no futuro. Isso não vai ser uma perda, isso não vai ser um prejuízo, isso não vai ser uma perda de tempo, não. O Senhor vai nos recompensar por isso no futuro. E eu louvo e agradeço por tudo isso em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado.